Estamos de volta. Vamos falar hoje. Nós acabamos de falar com o secretário Celso Santana a respeito de como a gente pode programar, fazer, efetuar, planejar e dar uma infraestrutura a uma cidade para daqui 5, 10, 15, 20 anos, 30 anos. Mas nós também temos que nos reestruturar e até nós mesmos temos que nos moldar aos novos momentos que acontecem. E as palestras, os encontros, quando acontecem, que vem alguém nos tentar dar uma luz nesse caminho que a gente quer trilhar, sempre é bom. E é bom porque a gente acaba aprendendo. E um desses momentos vai acontecer agora, dia 6 de julho, aqui no Planalto Palace Hotel. E nós vamos conversar com as pessoas que estão organizando, que logicamente vão nos dar mais detalhes a respeito disso, que é a nossa querida Keila Ávila. Tudo bem, querida? Prazer em tê-la aqui. Quanto tempo. E também fazendo parte desse contexto, o Aldo... Como que é? Galicioli Júnior. Tudo bem, Aldo? Tudo bem, você. Vocês estão trazendo... Como é que funciona isso? Quem é quem nessa ordem do dia? Fala aí pra mim. Hoje eu tenho um grupo de mulheres que se chama Sou Mulher, Sou Brasileira. Esse grupo, como é que é esse grupo? Fala pra mim. Esse grupo de mulheres são mulheres que se uniram. Mas mulheres de todo o local, na aqui, verdade, de assim, fora, ela junto? não. Tem de Ponta Grossa, tem gente do Amazonas. Certo. Tem uma ideia nesse grupo. Esse é um grupo, aqueles grupos que se formam pela internet ou um grupo... Grupo de internet. É grupo de internet. Grupo de internet, tá. mas uma grande maioria daqui a gente se conhece. Aí daí a presença das pessoas, isso? Ele começou, na verdade, isso na época de campanha, mas foi um grupo que permaneceu, tá? Certo. Porque eu vi nesse grupo de mulheres que a necessidade de se autoajudar. Então, a gente conversa muito sobre política, coisas sociais, faz movimentos sociais, faz eventos sociais, autopromoção, né? Cada uma com o seu trabalho, com o seu serviço, a gente se promove dentro desse grupo, se ajuda. E nesse grupo de mulheres eu acabei percebendo uma série de pessoas que têm uma necessidade em se melhorar, em evoluir. Cuidar de si mesmo. Eu acho que hoje isso está muito em alta. Mas acho que é o seu ser humano, não são as mulheres que tem que ser... Não. O ser humano eu tenho um grupo também de homens chamado Sou Brasileiro. O ser humano tem que melhorar, não são só as mulheres. Aliás, não. As mulheres nessa questão de melhor já estão num patamar superior aos homens em geral. Sim. E eu acho assim que é um momento que a gente está, que todo mundo está procurando alternativa para isso. De se conhecer, de saber trabalhar os seus problemas, de saber viver bem. Né? Então, existem hoje várias linhas. O Aldo, ele é meu primo, né? Ele é de Curitiba, ele é professor, depois ele vai te contar. Então, ele já trabalhava e eu sei quem que eu estou trazendo, porque eu procuro buscar sempre um profissional competente. Mas como é que você coordena esse grupo de mulheres? Coordena esse grupo de mulheres. Esse grupo de mulheres foi criado, como você falou, mais ou menos através da campanha. Ficaram algumas, sim. Agregaram-se outras. Não, hoje nós somos mais de 5.000 mulheres. Então, assim, ficaram, agregaram-se, umas foram puxando outras. Sim, foram o grupo puxando, transformou-se num grupo grande que passou das fronteiras de Ponta Grossa e está aí pelo Brasil. Está aí pelo Brasil, Aí o Aldo vem como coordenador desse projeto, Eu procuro promover as coisas para essas mulheres. Né? Não é que seja só mulher, porque eu também tenho Sou Brasileiro. Sim. Tenho 2 grupos, está lá no Facebook, Sou Mulher, Sou Brasileira, Keila Ávila. Mas eu senti nas mulheres, isso advindo já de campanha, né? Essa necessidade de se conhecer, de promover sua autoestima, de melhorar, saber viver, saber conduzir a vida. Então, lá nesse grupo, nas conversas de madrugada, aquela coisa toda, surgiu. Eu falei, não, eu quero fazer algo que ajude essas pessoas. Que eu possa trazer um conhecimento maior e melhor sobre diversos assuntos. A gente faz vários eventos, sabe? Uhum. Hoje eu também faço parte lá da CPG Mulher, também, que cuida disso, etc, etc. Mas esse grupo, cada dia mais se fortifica, porque uma vai trazendo a outra. E são informações, é uma página que nós trazemos várias informações do país, de política, de serviços que se prestam. É uma coisa bem legal. E aí o Aldo, como professor, psicólogo, etc, 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 não é mesmo, Aldo? Sim. Entrou nesse campo, isso? Pois é. O que acontece? Eu tenho observado as conversas da Keila, né, e ela me trouxe exatamente esse perfil. Nós estamos com um problema, acontece uma tentativa de auxiliar, né? Porque eu não gosto de usar a palavra ajuda, porque a ajuda ela tem um caráter de tirar a responsabilidade do próprio crescimento.
Eu também não gosto dessa palavra ajuda, sabe? E acho que o auxílio, você diz assim, eu estou aqui para aquilo que você precisar. Porém, a sua parte fica com você. É verdade. Eu concordo com você. Sabe? E daí a situação, porque uma das coisas mais importantes que eu observo hoje, falta força. Todo mundo está de poder, mas não tem força. E o grande objetivo que as constelações nesse momento promove não, ela ajuda você a entrar em contato com isso com força. E é algo, digamos assim, eu vou usar um termo que não seria muito apropriado, mas é fantástico. Porque, por exemplo, a força, ela faz com que você faça. E no poder você não tem tanta força. Agora, no fazer você decide, eu pago o preço e eu vou. Porque o mérito é meu. Mas assim, se eu não obtiver o que eu fui atrás, não tem problema, porque no mínimo eu cresci. E é esse o grande ponto que eu observo, que faz 10 anos que eu estou dentro desse movimento das constelações. Desde minha formação, a criação de grupos. Hoje a gente tem uma turma, nós estamos na 5ª turma na Faculdade Espírita, né? Em que a gente tem uma pós-graduação que é voltada à fenomenologia sistêmica com ênfase nas constelações. O que seriam essas constelações? A constelação, na verdade, é até perigosa tentar definir, porque, como Bert Helling fala, é o movimento da alma. E o problema dessa palavrinha chamada alma abre uma, digamos assim, uma interrogação muito grande. Mas, ao mesmo tempo, quando você começa a participar deste movimento, você observa que é algo que, na verdade, está com você. Não é nada nessa construção absurda, ou sei lá como contam, mas é onde a vida está. Mas você não acha, Aldo, que as pessoas também, elas estão meio que se aproveitando desses momentos assim e estão se vitimizando, porque todas elas são vítimas. Ah, eu não faço isso porque aquilo, bababá. As pessoas parecem que estão precisando sempre de uma alavanca, sempre de alguém que empurre, porque eu acho isso, assim, eu vejo isso nas rodas que eu estou, e isso me deixa muito assustado, sabe? Como me deixa assim, por exemplo, assim, eu sou da seguinte teoria, que quem chora é fracassado. Você já viu o Vitorino chorar? Não. Então, a pessoa prefere ser uma fracassada e que chore para as outras ficarem com pena da coitadinha e dizer, ai, você tem que seguir por aqui, do que ela se assumir sua culpa, assumir seu erro, levantar sua cabeça, ir embora sozinha e a luta sem precisar de muletas. E hoje em dia, eu posso estar errado no que eu estou pensando, você que está dentro desse assunto, vocês podem me contestar. Mas eu acho que as pessoas precisam de muita muleta hoje em dia, sabe como? Elas gostam de ser vítimas Léo, do mundo. É mais ou menos assim que você tem que ver. E eu percebia isso nas mulheres, nas conversas de madrugada, né? É mais ou menos assim, ela está passando no casamento dela por uma situação e ela não tem coragem. Ela quer, ela tem o poder, mas ela não tira essa força de dentro dela para ir executar a ação e falar, não, eu vou fazer, eu vou me sustentar, eu vou me virar sozinha, eu tenho essa força, e eu tenho esse poder também de fazer isso. Mas entendeu? eu acho que aí esse poder depende de duas classes sociais, a classe rica e a classe pobre. A classe pobre não tem esse poder porque ela depende financeiramente do marido e pelos amores dos filhos ela não toma atitude. A classe rica, por covardia mesmo, porque tá de boa daquele jeito, eu sou cornuda, mas estou feliz e vou ficar aqui mesmo. Tudo bem, mas entendeu? você é covarde, mas você tem uma força dentro de você que você tem que achar. Mas será que ela quer essa força? Mas é a partir do momento que ela deseja querer, ela vai. Mas aí que eu te digo, será que ela quer essa força? Eu acho ela não tá que boa? Olha, eu sei de mulheres amigas minhas que sabem que o marido tem amante, 2, 3, ela não se incomoda. Ela continua com o carro zero comodismo. dela, continua com o carro zero, com a mansão dela, e ela se incomoda com o quê? Que ele tem amante, entendeu? Pra ela tá boa a situação. Isso que eu quero dizer assim, porque algumas pessoas tá boa essa situação. E elas querem ser as vítimas do mundo, porque elas vão daí lá na manicure e choram, ai, meu marido tem amante. Mas não, tem uma coisinha bastante importante que é bom destacar o que de fato é constelação e o que é simplesmente um movimento fenomenológico. Porque constelação, na verdade, são muito poucos os casos hoje em que o assunto tem a ver com constelação. O resto é o que eu digo na sala. As pessoas sentam assim, porque a gente tem aula, a gente abre, porque geralmente a constelação você não fala. Você não fica cantando nada. E quanto mais silencioso, melhor. Porque evita influenciar quem está junto. Certo. Aí, como é aluno, eles me dão material para mostrar como é que não se deve fazer. E eu até brinco. A pessoa chega aqui, professor, eu estou com não sei o que, não sei o que. Eu falei, nesse caso, você vai no carteado, que é mais fácil. Eu concordo com você mesmo, é bem isso não mesmo. Aqui não é bem isso. Mas tem gente, Léo, hoje, e é uma necessidade, e eu falo isso por mim mesmo.
eu cheguei num ponto da minha vida, me redescobri, né? Eu digo assim, eu estou na fase dos 40, realmente a mulher nos 40, ela é a melhor fase. Você diz isso, e quantas dizem assim, por que eu cheguei melhor nos 40? Mas é um momento de se reconstruir. Eu sinto necessidade hoje, né? Eu me considero uma pessoa bem-sucedida, eu considero uma pessoa que, basicamente, trabalhando, você me conhece, nada foi de graça na minha vida, eu trabalhei para ter tudo que eu tenho, mas eu sou uma pessoa favorecida, eu sou uma pessoa que eu consegui... Mas conseguiu, mas levou quanta bordoada na cabeça? Não, levei, nossa, muita. Só que daí a pessoa leva a primeira bordoada, não quer mais levar. Mas hoje eu estou num momento que eu quero me reconstruir como pessoa, eu quero ser melhor como pessoa. E eu sei que eu tenho, como diz o Júnior, eu tenho esse poder, mas eu quero achar mais ainda essa força. Né? Ser submissa, deixar de ser submissa, a marido, esse tipo de coisa, também já vivi isso. Também já tive minha fase sozinha. É o meu reconstruir. Então, eu não vou ficar sentada, embora o Aldo seja em nada contra a classe, eu não quero sentar na frente de um psicólogo simplesmente e ficar fazendo terapia. Eu quero mais que isso. E hoje nós temos alternativas, muitas alternativas. Né? Ele não traz só a constelação. O Aldo, ele estuda muito. Muito. Pois é, mas justamente isso que eu estou questionando, que eu estou colocando, na realidade, é esse estudo teu. Essa tua, além do estudo, você tem a vivência com os estudantes, sim, tem a vivência com os fora estudantes e sucessivamente. Então, quer dizer, praticamente você convive com o universo todo dentro desse meio. O que acontece? Mas não existe muito isso que eu falei, mas dessa vítima. Eu não olho para a vítima. Eu também não olho para a vítima, eu tenho ódio de vítima também. Por que acontece? O problema da vítima, ela ainda está no processo de querer resolver. Não, vítima é uma tragédia. Só a vítima não quer resolver. Encher o ouvido da gente. Mas eu vou te dizer uma coisa, Léo. Existe quem se alimenta da vítima. É mesmo? Claro. Nossa, eu tenho um ódio de vítima. Sabe por quê? Porque tem gente que precisa de vítima para carregar no colo. Pode ser mesmo. Por isso que a vítima sempre encontra alguém para cá. É verdade, eu tinha pensado nisso mesmo. A muleta. A vítima tem aquele que carrega, por isso que ela chora. Porque a hora que acabar o carregador, a vítima... acaba a vítima também. Sabe? É difícil dizer quem que veio primeiro. É o ovo, a galinha, né? E porque aquela velha história. Uma coisa muito difícil que eu levei para entender que numa troca, vamos pensar dentro do aspecto de saúde, que geralmente é o... Porque, por exemplo, ninguém se opõe em pagar uma janta. Você quer comer um negócio tal, quanto custa? Vai lá e paga. Porque a medida é, posso pagar ou não posso, porque eu quero o que eu vou buscar. Aí a pessoa vai atrás da saúde. Isso ela quer de graça. Eu te pergunto, o que você quer? Que o bem mais precioso seja de graça. E a situação alternativa, que também acho que tudo tem um preço, isso você não se incomoda de pagar. Faz poupança para fazer isso. É verdade. E daí eu te pergunto, você quer crescer ou não? E esse é o grande jogo. Por isso que é muito difícil falar isso, mas como que diz assim, o mundo não é para todos. Não. Mas todos têm a chance de estar nesse mundo. Sim, só que uns pegam e outros não pegam. Uns querem e outros não querem. E aquela velha história, todo mundo fala, por exemplo, se o problema fosse um problema, não haveria favela. Mas lá tem pessoas fortes, porque dentro da limitação, isso gera ter que fazer. E força. Engraçado. Sim. Isso. Mas acontece que também depende de o que é o bom para cada um, né? Sim. Para o bom é ter uma casa dessa casa, minha dívida, um Fiat 147 bege, 3 filhos, uma mulher de bob, gordo. Isso é o bom dele. Mas outro também... que tem um helicóptero, uma mansão, uma casa na praia. Esse é outro lado dele. Sim. E aquela velha história. Porque existe, e o interessante é que no fenômeno você observa, nós estamos falando de assuntos relevantes da alma, é aí que tem a diferença, ou de assuntos relevantes das decisões ou das encrencas que você entrou. Porque hoje... Mas será que a alma não tem muito a ver com isso? Não. Porque a alma não ajuda você a resolver essas encrencas que você entrou? Não necessariamente, porque quer ver uma situação bem interessante disso? Você não assume às vezes, né, Léo? Esse é o erro, começou aí. Se você não assume, já é uma desgraça. E tem uma coisa assim, antes que eu queria deixar bem claro. Constelação, embora o Júnior, o Aldo, seja professor numa faculdade espírita, não tem nada a ver com religião ou a ver com... Não tem. Isso é uma coisa cientificamente comprovada, estudada, não tem nada a ver. Sim, né? sim. Você não está falando, o que é isso? É coisa de religião. Não é. É que, na verdade, existe, talvez, vamos dizer assim, dizem que era de aquário, né? A situação está mudando. Digamos assim, o lado humanista está vindo junto. Só que existe uma diferença entre o que de fato é o humano construído e o que de fato é o humano verdadeiro.
Isso é bem diferente. É bem diferente. Porque a construção de uma situação, é só você pegar por cidade, por bairros. Cada ali é um processo construído. A ideia, por exemplo, vai num bairro e vai para o outro. Você diz, pô, aqui eu me sinto bem e lá eu me sinto mal. Não aconteceu nada em um lugar. Mas alguma coisa diz, pô, aqui não é o meu lugar. Esse é um processo construído, entre aspas, lógico, daquele grupo. E o efeito, porque as constelações elas estão muito sediadas aonde? Nos efeitos. Ou seja, decisão, escolha, eu quero, eu não quero, isso não existe. Por isso que quem realmente procura as constelações, ela já deu um grande passo só no ato de decidir procurar. Mas como é que faz essa procura, então? Vamos chegar no Vou te ponto dar um mais- exemplo. Um exemplo bem que recentemente aconteceu em Curitiba. Uma ex-aluna minha de uma outra área falou assim, professor, eu queria constelar. Preciso falar contigo? Não. Como é que eu faço? Só apareça lá. Mas existe uma sede lá em Curitiba Não, para isso? é ou um não? lugar que eu faço o grupo, né? Certo, Porque isso certo. pode ser aqui, inclusive, né? Certo, Acho certo, espaço e ponto certo. final. Ela sentou do meu lado, ela simplesmente disse o seguinte, minha vida não anda. E eu só perguntei para ela, faz tempo isso? Ela falou, faz muito tempo. Acabou. Eu não preciso mais saber de nada. E daí, quando se colocou nos campos, nós estávamos falando de situações de guerra. Ou seja, ela não disse, eu estou com um problema assim, porque eu fiz assado, eu tinha que decidir isso, não sei o que, eu fui assado, eu voltei lá. Ou seja, isso não está dentro da seara das constelações. E as pessoas ainda talvez não perceberam, e não sei por culpa de quem. Porque, por exemplo, eu nos meus alunos, eu sou muito claro nisso. Constelação é uma situação muito peculiar, muito ímpar, não dependam disso para viver. Mas, se fizer, não deixem de cobrar, porque se você não cobra, a pessoa não recebe. Porque vem o seguinte fala, você gosta de ficar devendo algo para alguém? Então imagine que alguém chegue para você e te dê algo muito precioso. E você fale, meu Deus, eu não tenho dinheiro que pague isso. E isso, de fato, é um trabalho que nós estamos falando de algo. É mais do que, você me emprestou um negócio, eu vou lá, te dou outra coisa e ficou 0 a 0. Sabe? Sim, mas você recebe algo que é precioso para outra pessoa. E ela te dá aquilo que é precioso para ela. E a chance dela tentar equilibrar, porque na verdade ela equilibra isso além do dinheiro, porque em princípio ela não fica devendo para mim, porque eu faço o meu preço. Meu preço é 10 mil ou o meu preço é 100, a questão é o seguinte, é o quanto eu acho. Sim. Se você conseguir pagar os 10 mil, pronto, acabou. Ninguém deve nada para ninguém. Minha vinculação contigo acabou. Sim. Agora, se você, digamos, eu sou teu amigo, faz por 5 mil. Você ficou feliz da vida, mas é bem provável que você não consiga usufruir do que você recebeu, porque lá dentro você sabe, eu não fiz por merecer porque eu não paguei. Justamente. Isso eu concordo com você. É verdade. E isso é uma conversa muito mais profunda do que uma mera contabilidade. E é uma conversa comigo, minha comigo mesmo. Entende a questão de alma? Mesmo. E essa conversa, quando a gente tem com a gente mesmo, é uma conversa que ela não tem mentira, né? Porque a gente não pode mentir pra gente. Você né? sabe. Sabe. Por mais que às vezes a gente não admita, assim, não fale isso, sim, mas lá sim. dentro a gente sabe. É que nem aquela coisa, você pagou 5 mil e falou assim, Puxa ele me vida. ajudou, mas na verdade eu não gostei. É bem isso. E assim, Léo, uma coisa importante, as pessoas têm isso às vezes guardado numa caixinha lá dentro delas, às vezes elas não acham que não é bem aquilo, não tem coragem de colocar para fora. Então, às vezes, precisa desse estímulo. Vou te dar um exemplo, eu sempre falo com o Aldo sobre isso. Você sabe que eu tenho uma gatinha, na verdade, 2 gatas, que eu, desde pequenininha, eu cuido delas, né? Tenho meu filho, eu digo, um é biológico, não é, mas espiritualmente os três são meus, né? Vieram para mim. Então, eu tenho a Helena, que está hoje vai fazer 17 anos, e ela tem toda uma história de mães biológica para trás. E eu, assim, na escola era uma menina muito inteligente, muito. Mas eu não consegui tirar essas essências dela. Então a gente conversa muito com o Aldo sobre ela. Ela tem uma coisa psicológica guardada dentro dela que atrapalha, que causou um bloqueio. Léo, levei psicólogo, dei Ritalina, mudei de escola. Não adianta, não adiantou. Não adiantou. Até o dia que o Aldo chegou lá, no domingo, nós estávamos almoçando junto, né? E eu brigando por causa de nota, aquelas coisas com ela. E daí ele falou assim, viu, como é que ela gosta de estudar? Ela gosta de estudar escutando música? É assim que ela vai conseguir aprender? Então, eu como mãe, estou aprendendo que ela tem que estudar escutando música.
e que eu não por tenho que incrível que cobrar pareça, ela. é verdade entendeu? mesmo. E o Júlio, não é assim que você tem que fazer ela. Ele me chamou atenção para uma coisa. Então, por exemplo, a Helena, não adiantou eu medicar com remédios. Hoje eu já procurei a homeopatia. Eu prefiro essas alternativas de tratamento para ela se descobrir, para ela conseguir trabalhar todo um trauma que tem lá de infância, sei lá, na barriga, etc, etc, de outras formas. Ela tem que aprender a conviver com os problemas dela. Então, ela já é uma cliente do Aldo. E a gente trabalha bastante isso. Estou te dando como exemplo. Né? Estou te dando como exemplo. Ela está se descobrindo. O Aldo conversou bastante assim, com ela, tem falado bastante para ela se descobrir e tirar o melhor dela. Ela não gosta de estudar? Mas assim são casos. Gente, ó, eu vou ter que falar agora onde que vai ser, que não vi, nós estamos quase, nós ficamos... E é gostoso, e não falamos né? nada do que era para ser falado. E vai vir mais... E assim, ó, o Aldo, ele é um estudioso nato, né? A gente não vai trazer só isso para Ponta Grossa, ele fica em Curitiba, mas a gente vai estar constantemente trazendo várias outras coisas. Então me fale agora desse evento que acontece dia 6. Então, será no Planalto, e daí, como é que faz? 6, 7, daí eles entram em contato. No dia 6 e no dia 7. Tá turmas, no Facebook. São duas turmas. Uma turma no dia 6. Porque na verdade é um evento de um dia só. É um dia inteiro. É um dia inteiro. E vai ser o seguinte, a ideia do evento é o seguinte, na parte da manhã nós vamos trabalhar a questão de... Vou mostrar para ela a questão das relações humanas, como elas funcionam. Certo. Dentro de um viés, digamos, por exemplo, de um viés fenomenológico, porque as pessoas não sabem o quanto reivindicam algo uma da outra. E isso é uma das coisas que mais impede qualquer atravancar. A pessoa não consegue sair, só que ela não sabe que ela está fazendo isso. Você toca. É verdade. Então é uma coisa que a gente vai mostrar na prática, e preste atenção. É como quem diz assim, a pessoa sempre soube, só que ela nunca se atentou para isso. Essa é a parte da manhã. E na parte da tarde, eventualmente havendo temas, nós vamos constelar. Aí faz uma... É como se você fizesse uma mesa, todos podem participar. Daí vai ser uma rodada de constelação. Quem tiver tema, a gente vai fazer lá. Vai fazer, mas os outros podem participar. Também, porque... Assim, são temas abertos para os outros. Porque, na verdade, é o seguinte, a gente trabalha com constelação em grupo. Certo. Que é o tema, a pessoa senta do meu lado, que os outros não precisam saber, porque isso aqui não é terapia de grupo. Ninguém, inclusive, eu falo muito baixinho para que ninguém escute. Né? Porque ninguém tem que saber de nada. Certo. E o movimento se faz. Como a gente, na parte da manhã, vai trabalhar exatamente a percepção, que é exatamente o que eu faço na faculdade. Porque, às vezes, a gente está falando sobre... Eu faço palestra na MORC, né, na Rosa Cruz, lá em Curitiba. Para eu poder falar sobre isso, a primeira coisa que eu faço, quando está todo mundo sentado, assim, preste atenção nisso. Eu faço uma série de movimentos, que a hora que eles percebem o que é que nós, de fato, estamos falando, aí toda a conversa fica lógica. Porque, do contrário, parece que esse cara é louco. E para fazer as inscrições... Isso, para fazer as inscrições... 9... O telefone está aí no 98404-9696. Devagar, 9... 8404... 98404... 9696. Faltou 98404-9696. Também lá no nosso grupo, Sou Mulher, Sou Brasileira, nós estamos com eventos, lá só tem chamar inbox. Tem todos lá. Lá. Tá aí, ó. Tá aí para vocês. Aldo, muito obrigado, querido, por você ter vindo. Vamos constelar? Vamos, claro. Apareça lá. Ó, assim, depois eu vou ter que terminar o programa, mas eu já digo para vocês. Obrigado, querida, obrigado. Nada, querido. Olha, foi um prazer conhecê-lo. E você, querida, apareça sempre, tá? Com casa certeza. Sua. Tá bom? Vamos trazer mais coisas. Não fica, tem que pedir para ele trazer ela, não é? Não, mas viu, vamos ter curso de, olha, Léo. Tem que pedir para... Trouxe ela com revólver, não? Viu, Léo? Vamos ter pompoarismo, vamos ter um monte de coisa. Então vamos falar, Bem legal. Falar. Gente, você que ficou comigo, muito obrigado pelo carinho. Olha, e aquilo que a gente conversou, tanto no bloco anterior como nesse bloco, é justamente assim, para que as pessoas se descubram, principalmente nesse. Mas antes delas descobrirem o que está à sua volta, tem que se descobrir. Se descobrindo, tudo vai ficar mais fácil. Beijo, tchau.